Observação, meus amados, se você observar a figura do Espírito Santo no verso 5, ele não é a figura de uma pomba, ou seja, o que significa, nós já vimos no capítulo 1, interpretando alguns simbolismos do Apocalipse, alguns símbolos. Sabemos que o símbolo da pomba é o símbolo da paz, ou seja, por que a gente não vê no versículo 5 aqui de Apocalipse 4 a figura da pomba? Por que a figura do Espírito aqui não é a pomba? E sim de uma lâmpada de fogo. Essa lâmpada de fogo que nós vemos no versículo 5 é um instrumento de batalha, como aquele que Gideão utilizou em sua vitória. Ou seja, olha o contraste. Jesus é graça, porém Jesus é justiça. Ele é amor, porém ele é justiça. Então aqui no Apocalipse capítulo 4, ele dá a oportunidade, mas quando ele fala aqui da lâmpada de fogo, ele está falando que o seu espírito aqui vai ser como uma chama. Lâmpada de fogo de juízo, né? De batalha, de guerra, ou seja, apontando para a guerra do Armagedon, a segunda vinda, destruindo Satanás e seus anjos, ou seja, haverá isso aqui. Então aqui, o símbolo aqui, no versículo 5, essa figura do Espírito Santo aqui não é de paz. A figura que aparece aqui é de juízo. Jesus virá na sua segunda vinda e julgará todo o povo. O Todo-Poderoso, versículo 8, Todo-Poderoso aqui demonstra a onipotência de Deus ou a soberania de Deus. João estava escrevendo para uma igreja sofrida, perseguida e que sofreria também perseguições no futuro. Nós não podemos falar sobre a história, o período a qual esse texto foi escrito. Quando João estava escrevendo, ele estava sob o governo de Diocleciano, o governo que estava perseguindo a igreja. E aí ele falou todo-poderoso, mostrando que Deus era o poderoso, na verdade, não os governantes dos impérios. Estava dizendo que quem é poderoso, na verdade, é o Deus onipotente, que está no seu trono, numa sala de controle. Tudo ali está sob a visão do Senhor Jesus. A igreja estava sofrendo, estava sendo perseguida? Estava, mas Jesus é o Todo-Poderoso, ele é soberano, todas as coisas acontecem por ele, através dele e para ele, né? É necessário saber que o Todo-Poderoso é quem está no seu trono. Então, se você está passando por alguma adversidade, alguma dificuldade, não tenho mais jeito da minha vida, meu casamento, meus filhos, não se esqueça. O Todo-Poderoso está no seu trono, ele está vendo, ele sabe o que você está passando, é ele que controla. Entrega a sua vida na mão do Senhor. Diga: santo, 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 é todo-poderoso aquele que há de vir. Ele voltará, ele é o mesmo, ele continua o mesmo. Ele vai ouvir a sua oração, ele vai mudar a rota da sua. Reflexão de pastor Hernandes Dias Lopes. Por que os grandes impérios caíram? Onde estão os impérios? Primeiro, onde está o Egito dos faraós? Onde está o poder da Síria? Onde está a mega Babilônia? Onde está o poder do Império Medo-Persa? Onde a força do Império Grego-Macedônio? Onde está o poder irresistível do Império Romano que tomou todas as coisas? Onde se encontram esses grandes impérios? Quando legisladores e governadores se esquecem de Deus e se promovem ou promovem o pecado e zombam da virtude, estão cavando na própria cova que a nação cairá. Está abrindo uma cova para a própria nação cair. É maior urgência, ou de maior urgência, relembrar a orientação divina. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12. Reflexão de Hernandes Dias Lopes. Onde se encontra essas grandes potências imperiais, onde se encontra o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, grego macedônico, o Império Romano, onde se encontra? Caíram, se tornaram zombadores da virtude de Deus, cavaram seu próprio buraco e caíram. Deus está em seu trono governando a humanidade, é ele que governa. Versículo 8. Não descantam nem de dia nem de noite. O céu é um lugar de celebração, de louvor e de alegria.
proclamam a eternidade de Deus dia e noite. Então, no céu é um lugar de festa, é um lugar de celebração, é um lugar de louvor, de alegria, de cânticos. E nós aqui, nem isso nós fazemos. Se Deus reina, se os anjos, querubins, estão lá cantando, louvando, santo, 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 e nós aqui nem sequer temos mais tempo para adorar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Exposição do versículo 9, 10 e 11, amados irmãos. Versículo 9. E quantos animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre? Versículo 10. Os 24 anciões prostravam-se diante dele, do que estava sentado sobre o trono, e adoravam que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, versículo 11, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amados, versículo 9, quando fala ao que estava assentado sobre o trono, é o objetivo principal da sua igreja. Adoração à Trindade. Ao que estava assentado sobre o trono. Quem estava sentado sobre o trono? Jesus. Qual que é o objetivo principal da igreja? Adorar ao Senhor. Somente a Deus? Não. Adorar a Trindade. Por quê? Porque nós vemos a Trindade sendo representada na palavra de Deus. Primeiro, adoração ao Pai, versículo 11. Adoração ao Filho, Apocalipse 5, versículo 12 ao 13, quando fala do Cordeiro. Versículo 5, adoração ao Espírito Santo. Então, adoração ao Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, adoração da igreja à Trindade, divindade de Deus. Adoração da igreja e dos anjos à sua Santa Trindade. Então, ao que estava sentado sobre o trono. Versículo 10, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Reverência, prestavam reverência, se curvavam. Ninguém pode ver a majestade de Deus sem se prostrar. Até os serafins se curvam diante de Deus. A igreja glorificada também se prostrará diante de Deus em seu trono. Aqueles que já estão com o Senhor Jesus, que já morreram, que estão com Ele, tantos na atual dispensação, quanto até aqueles que estavam lá no Velho Testamento, estão prostrados já diante do Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E aqui é o povo, os anjos do Senhor, os serafins, os querubins, né? Estão adorando ao trono do Senhor. Versículo 10. Lançava as suas coroas diante do trono. O que significa isso? Significa rendição, submissão, dignidade total a Cristo. Que não é a igreja que deve ser adorada, aplaudida, e sim apenas a Deus em seu trono. Pois a igreja aqui não se considerava, pois a igreja aqui não se considera digna de adorá-lo. Aqui eu tenho que lembrar sobre os líderes, falar um pouquinho sobre a igreja atual. Versículo 10 de Apocalipse 4. Lançavam as suas coroas diante do trono. Rendido. Rendição, submissão, dignidade total. De joelho ao pé do Senhor Jesus. Adoração apenas à figura do Cristo do Senhor Jesus. A igreja não deve ser adorada, amados irmãos. O seu pastor, o seu presbítero, o seu diácono, o seu irmão não deve receber glória, honra nenhuma. Por isso eu não bato palma para líderes. Não bato palma para pastores, para cantores gospels. Não bato. Porque toda honra, louvor e glória deve ser dada somente àquele que está sentado no trono. A minha adoração deve ser dada somente àquele que é digno. A igreja na terra ainda não é digna disso. Ela será digna quando ela estiver triunfando com Jesus aos ares. Por enquanto a igreja é militante, ela milita. Então nós não devemos aqui um ensinamento para nós.
lançar coroa nenhuma a homens e a igreja nenhuma. Lançar nossa coroa apenas diante de Jesus no seu trono. Versículo 11. Tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Versículo 11. Tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Falando novamente da onipotência de Deus, poder total sobre todas as coisas. Reconhecimento que ele criou todas as coisas, por isso ele é digno. Aqui, representação e demonstração da onipotência de Deus. Podemos então, amados, já concluindo, terminando nossa aula, gostaria de ter falado muito mais, de ter abordado muito mais, mas infelizmente o tempo tem sido curto para nós, né? Nós que temos nosso trabalho, né? Aqui são 2 empresas para administrar. Nós temos pouco tempo, temos que acordar muito cedo para ler a palavra de Deus, de estudar, refletir. O tempo tem sido curto para nós. E o pouco tempo que nós temos dedicado à leitura da palavra de Deus e tem trago para vocês, para que a gente possa abençoar a vida de vocês. Então, esse estudo deveria ter sido abordado, eu poderia ter abordado ele com mais profundidade, com mais paciência, mais calma. Mas eu acredito que Deus, através do teu Espírito, vai trazer a lembrança de vocês e vai iluminar vocês para que vocês entendam que o centro dessa mensagem é o trono. Jesus é soberano, ele está reinando. Nada que você esteja passando na vida é motivo para que você desista, porque Deus, ele está com seus olhos em você. Ele sabe dos seus sofrimentos, sabe da sua tristeza, sabe dos seus problemas. E você deve se dirigir a sua coroa, assim como os anjos aqui, ao Senhor Jesus. Não colocar sua esperança em homens, ajuda a pessoas, mas sim tão somente aquele que está sentado no seu trono, comandando o universo. Ele está vendo todas as coisas, é ele que comanda. Peça direto a Deus. Podemos concluir que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Romanos capítulo 11, versículo 4. O ensinamento que nós tiramos desse texto de Apocalipse 4. Aquele que não se dobrou até agora, um dia vai se dobrar. Aquele que não confessou ainda até hoje, um dia vai confessar que Cristo é o Senhor. Vai se cumprir, inevitável. Uma das conclusões. Que devemos honrar Ele hoje e agora, pois a graça e o juízo procedem do seu trono. Então nós devemos prestar honra hoje a Ele, porque a graça e o juízo fazem parte do comando do trono do Todo-Poderoso. Hoje a graça está disponível. Mas os trovões estão chegando, a voz está sendo dita, a trombeta está sendo tocada. Isso significa que o juízo de Deus também está vindo. Que haverá um momento que a graça de Cristo, para alguns dizem que será fechada. Eu creio que será fechada na sua segunda vinda. Nessa segunda vinda haverá juízo. Haverá o trono branco. Juiz, o Jesus que hoje é advogado será o seu juiz para te condenar. Ou para te libertar, te livrar, te justificar, te redimir, porque você já está debaixo da sua graça, ou para te condenar porque você negou ele a sua vida inteira. Então nós podemos tirar e concluir que naquele dia possamos dizer: Tu és digno, Senhor, sem medo e temor algum, com total certeza que nós cumprimos nosso ministério aqui nessa terra. Combatemos nosso bom combate. Que possamos nos aquebrantar e colocar nossa vida diante do trono e dizer amém. Sem medo, sem vergonha alguma. Deus está no seu trono.
Ele sabe de todas as coisas. Ele reina, ele já está no seu trono reinando. Que nós possamos nos entregar ao Senhor. E se você não fez isso ainda, que você possa fazer isso agora comigo em oração. Amém? Vamos orar? Seu Deus, nós oramos, já glorificamos, bendizemos o teu santo nome, dizemos que o Senhor é santo, 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 digno de toda honra, toda glória, Senhor. Apenas o Senhor é digno de todas essas coisas. Colocamos nossa vida na tua mão, Senhor Deus. Precisamos, Senhor, das tuas misericórdias. Olhe para nós do teu trono de sabedoria e de soberania, ó Senhor. Nos ensina, Pai, mudar de rota, de melhorarmos, Senhor Deus. Esquecemos que o Senhor um dia julgará essa nação, julgará o teu povo. Estamos vivendo uma graça barata, modificada, Senhor Deus, uma graça, Senhor Deus, que não é a graça que nós vemos na tua palavra, no teu evangelho, Senhor. Senhor Deus, move o nosso coração e aquele que está assistindo, Senhor, que não crê na tua palavra, não crê no teu evangelho, aquele que acha que até que o Senhor não existe, Senhor, ele se dobrará um dia, ele vai ter que confessar um dia que o Senhor é o Senhor da eternidade, é o Senhor que reina, que o Senhor que está no trono reinando, que do seu trono saem as bênçãos, saem, Senhor Deus, os juízos. Ele vai confessar, e que ele tenha essa oportunidade hoje de confessar seus pecados, que ele venha reconhecer que apenas o Senhor Jesus, apenas tão somente ele é o Senhor, o Salvador. Não existe outro caminho, não existe outros caminhos, Senhor Deus, apenas o Senhor Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Que aquele que hoje, Senhor Deus, entendeu que precisa voltar, Senhor Deus, para o Senhor, que está longe dos seus caminhos, que hoje ele seja reconciliado diante do Senhor, mediante a sua fé em Cristo Jesus. Aquele que está fraco, que não está tendo comunhão com a igreja, que tenha sua força, tenha sua vida fortalecida, renovada, cheia do seu Espírito Santo novamente, meu Deus. O juízo tem vindo. O Senhor está se aproximando, Senhor Deus, e a humanidade está gemendo de dores por conta da nossa arrogância. Impérios caíram e impérios vão cair novamente, porque estão se rebelando contra o trono do Senhor. Senhor Deus, mova nosso coração para que possamos nos arrepender e voltar a nossa vida para o Senhor, entregar a nossa vida para o Senhor de fato, Senhor Deus. Tenha misericórdia da tua igreja que está se afastando do teu evangelho, pregando universalismo, teologias abertas. Igrejas que nem sequer pregam o livro do Apocalipse, Senhor Deus, com medo, Senhor Deus, das suas reprovações, com medo de que o livro do Apocalipse é um livro de juízo, mas não, é um livro de bênçãos para o teu povo. É um livro que demonstra que o Senhor é justo, que o Senhor salva, que o Senhor abençoa, que o Senhor tem promessas e tem bênçãos para quem lê. Que o teu povo se volte, que os líderes, seu Deus, voltem, seu Deus, pregar o verdadeiro evangelho para que a gente veja um reavivamento na história, nesse século XXI. Vejamos, seu Deus, assim como no século XV e XVI houve. Nós precisamos, seu Deus, de um reavivamento. E toda a pandemia, a tragédia na humanidade, após vem o avivamento do Senhor. Que ao passar dessa tragédia que o país está vivendo, que o mundo está vivendo, Senhor Deus, que o Senhor possa reavivar a tua igreja. Fortaleça os fracos, Senhor Deus. Os que estão cansados, os que estão desistindo, refortaleça. Enche do teu Santo Espírito novamente. Que eles possam ter, Senhor Deus, nas suas mentes que o Senhor está no teu santo trono reinando. Que o Senhor está aí, Senhor, no teu trono reinando, vendo todas as coisas, nossas dores, nossas aflições, nossas necessidades. Que o Senhor está vendo tudo e todas as coisas. E venha também, Senhor Deus, com juízo contra os falsos profetas, os falsos mestres. Que eles caiam assim como esses impérios caíram, que eles não cresçam e não se mantenham de pé, Senhor Deus, pregando esse evangelho, Senhor Deus, pobre, esse evangelho da graça prostituída, esse evangelho
que só visa dinheiro, arrecadação, que esses falsos profetas, se Deus, caiam, que fique apenas a sua igreja pura e imaculada, como uma noiva preparada para o noivo. É que essa igreja, Senhor Deus, daqui para frente, continue. E que ela cresça cada dia mais. Que o evangelho seja expandido cada dia mais. Para a honra e glória do teu Santo Espírito. Amém e amém.